Boa segunda-feira, mais um Arte, História e Cultura. Bem, o que eu escolhi para falar hoje? Eu escolhi para falar da Ponte Vecchio. Por que a Ponte Vecchio? Porque com essa confusão toda de chuvas na Itália, né, de Veneza alagada, de muitas cidadezinhas do interior alagadas também, não só Veneza, eu escolhi a Ponte Vecchio, a Ponte Velha, para poder falar um pouquinho para vocês. Ponte Velha, gente, não é a ponte mais velha de Florença. Existiam já pontes mais velhas do que ela, mas ela foi feita no século XIV. Primeiro ela era de madeira e depois ela foi feita no século XIV de pedra. Ok, tudo bem. Só que em Florença tinha mania, entre aspas, tinha um dito que nas pontes, geralmente as pessoas faziam casas para morar, porque era mais barato, né? Porque o risco era maior de inundação e o metro quadrado, obviamente, era mais barato, então moravam literalmente na ponte. E a Ponte Vecchio, isto é, ela foi, no século XIV, ela foi feita em pedra e ali moravam e vendiam os açougues, os açougueiros vendiam carne. Eles moravam nas casinhas, tá? E vendiam carnes na frente, que dá para Ponte Vecchio. É tanto que, quando eu tô com os meus clientes, quando a gente vem de um determinado ponto, às vezes, eu não digo nada. Justamente porque a gente sai da rua e entra na Ponte Vecchio. E, às vezes, os meus clientes não se tocam que eles estão entrando numa ponte. Por quê? Porque ela é muito diferente de todas as pontes. Ela é como se fosse a continuação da rua, sabe? E eu falei, gente, vocês estão em cima de uma ponte. Ah, Padrinha, que é isso? Sim, vocês estão em cima de uma ponte. Então, às vezes, até eu brinco que a Ponte Vecchio é uma extensão da rua, né? Que parece realmente uma rua. Por causa das casinhas, por causa das lojas do lado e do outro. Mas nem sempre foram os açougueiros. E ela ficou famosamente conhecida no mundo inteiro, em Florença, por ser a Ponte dos Ouros. Bem, essa história é muito contestada. Por quê? Porque na Ponte Vecchio existem coisas de material feito por pessoas, por ourives, na maioria dos casos, feitas à mão ou pela máquina, mas são metais que eles vendem na Ponte Vecchio. Metal pode ser o quê? Pode ser prata. Inclusive, essa é a Ponte Vecchio. Ó, eu sou cheia de minhas coisas. Essa aqui é a cúpula. Essa aqui é a moeda de Florença. Bem, mas vamos passar para a Ponte Vecchio de novo. Voltamos. Vamos. Então, tem prata e tem ouro, tá? Você pode comprar seja prata, seja ouro. Porque lá, o importante é você trabalhar o metal, tá? Não é importante você trabalhar o ouro ou a prata especificamente. Por quê? Porque aqui em Florença, cada escultor, ele tinha que ser ourives também, né? Para fazer o curso de escultor, para fazer as coisas pequenas e fazer as coisas grandes, porque você não começa um curso do final para o começo, você começa um curso do começo ao final. Então, para você fazer esculturas grandes, você precisava trabalhar coisinhas pequenininhas. Então, por isso surgiu a arte da joalheria em Florença, por causa dos escultores, por causa dos arquitetos. Todos eles fizeram, a maioria, não posso dizer todo mundo, mas a maioria deles fez o curso, a base de ourives. Pois bem, eram carnes, né? Eram açougueiros. E aí, somente no século XVI, Ferdinando I, da família quem? Da família Médici, retirou os açougues e colocou os ourives. Isto é, ele tirou da ponte aquelas pessoas que desde o século XIV estavam na ponte, vendendo e morando, e colocou os ourives, que era para cobrar mais taxas, né? Para cobrar mais. 2, para a cidade realmente ficar
para dar um up na cidade. Ferdinando foi o segundo filho de Cosimo I. Cosimo I deixa os açougues, Francesco I deixa os açougues e foi só com Ferdinando I que os açougues saíram da Ponte Vecchio. Por isso que ela se chama a Velha Ponte dos Açougueiros, portanto, Ponte Velha. Ela hoje é a mais velha porque com os bombardeios do Hitler na Segunda Guerra Mundial, ela foi poupada. Por que ela foi poupada, Padria? Porque nós tínhamos um comandante alemão, Gerardo Wolff, não sei se é essa a pronúncia, mas é Gerardo Wolff, e Gerardo ele pediu para Hitler poupar algumas coisas de Florença, porque ele se apaixona por Florença. Hitler deixa ele como comandante da Toscana em 38 e ele se apaixona por Florença. E aí ele pede para salvar alguns monumentos históricos da cidade. E aí ele salva, ele dá essa redenção, mas os lados direitos e esquerdos, ele salva a ponte. Mas os lados esquerdos e direitos, eles foram minados. E todas as outras pontes, elas foram bombardeadas. Bem, hoje foi um pouquinho da história da famosa Ponte Velha, da famosa Ponte Vecchio de Florença. E aí, até mais uma segunda-feira, até a próxima segunda-feira com mais um Arte, História e Cultura. Um beijo e até segunda!